Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento, e esse vídeo aqui é um 10º vídeo, uma 10ª aula de um curso de psicologia social, tá? Nessa aula de hoje a gente fala um pouquinho mais sobre preconceito e discriminação. Para começar a aula então, né, nada melhor porque a gente definir o que é preconceito dentro da perspectiva da psicologia social. Preconceito nada mais é do que um julgamento negativo preconcebido em relação a um grupo de pessoas ou seus indivíduos, né, que fazem parte daquele grupo. E ele pode ser direcionado para diversas características que compõem aquele grupo ou aquele indivíduo, como por exemplo, a sua aparência, a sua idade, sexualidade, identidade de gênero, cultura ou a religião, né? Isso pode envolver inclusive a própria alimentação da pessoa, orientação política, a profissão, o status socioeconômico, ou seja, a renda da pessoa, o gênero que a pessoa se identifica ou é atribuído para ela desde o nascimento, entre vários outros pontos, tá? Um ponto muito, muito importante, né, que a gente precisa ter muito claro nessa aula aqui, é que todas as pessoas, sem exceção, elas possuem algum nível de preconceito em relação a alguma característica, ou algum grupo, algum tipo de indivíduo, certo? Nós somos criados dentro de uma sociedade e nós não somos isentos em relação a determinadas ideias, crenças, né, atitudes que são fomentadas dentro daquela sociedade, certo? Então, o preconceito, né, ele acaba tendo uma perspectiva estrutural de formação daquele sujeito, ou melhor, o preconceito ele está estabelecido de forma estrutural dentro da nossa sociedade e os indivíduos que convivem nessa sociedade eles vão ser impactados por essas questões estruturais, tá? Então todos nós possuímos algum nível de preconceito, certo? E com o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai desconstruindo um pouco em relação a essas ideias preconcebidas, ok? E aí, para poder falar sobre preconceito, eu gostaria de retomar um tema, né, ou melhor, um conceito que foi trabalhado em algumas aulas anteriores, né, que é o conceito de erro de atribuição. O erro de atribuição é basicamente como a gente atribui um determinado tipo de comportamento emitido por uma pessoa, né, ou grupo, tá, de forma equivocada, certo? Então você observa uma pessoa e você pensa sobre o porquê que a pessoa está emitindo aquele determinado tipo de comportamento. Um exemplo muito comum, né, sobre o porquê que o erro de atribuição é utilizado dentro da psicologia social, é quando a gente fala sobre relacionamentos, né, principalmente quando homens, eles buscam, né, tentar entender em relação a por que determinadas mulheres, principalmente, elas estão emitindo determinado comportamento. Então, é muito comum, né, que às vezes uma mulher ela dá somente bom dia para uma pessoa, ou seja, ela é gentil, né, e um homem ele atribui aquilo como uma forma de flerte, né, que a mulher está demonstrando interesse ou coisa do tipo, tá? Ou seja, essa pessoa está cometendo um erro de atribuição, ou melhor dizendo, um erro fundamental de atribuição, também pode ser chamado assim, certo? Que é basicamente você observar um determinado comportamento e fazer inferência sobre aquele comportamento de forma equivocada, tá? Estou usando o exemplo dos homens aqui, mas como a aula é sobre preconceito, a gente vai ver basicamente que esse erro de atribuição ele pode acontecer em relação a vários tipos de comportamentos e características que são emitidos por pessoas dentro da sociedade, certo? E aí, quando a pessoa, né, ela geralmente faz esse erro de atribuição, ela pode ter a formação de uma atitude negativa. Então a gente vai retomar os conceitos de atribuição e também os conceitos de atitude também, ok? E aí, como eu falei, né, acaba que o erro de atribuição, ele acaba com bastante frequência nos estudos da psicologia social, né? Ele é bastante estudado nos estudos da psicologia social em relação a essa questão da relação entre o homem heterossexual e a mulher heterossexual, certo? E ele acaba sendo bastante interessante para a gente poder explicar em relação a comportamentos de agressão sexual, tá? Então, existem alguns determinados princípios, né, atributos aqui que são preditores em relação à agressão sexual contra mulheres, tá? Então, por exemplo, as experiências sexuais e românticas que o homem teve anteriormente, né? As crenças que ele tem de apoio em relação ao estupro, né? Como, por exemplo, as crenças que ele tem em relação a conceitos que são construídos a partir do consumo de pornografia, por exemplo, tá? E também, né, a incidência e a frequência no qual a pessoa consome álcool. Tudo isso acaba sendo preditor, né, em relação à ideia e à percepção que a pessoa pode ter em relação à intenção sexual de outras pessoas, certo? Então, por exemplo, por que que eu falei sobre o estupro aqui, né? Ou melhor, por que que eu falei sobre a pornografia aqui, certo? Porque determinados conteúdos pornográficos, eles criam determinadas situações extremamente artificiais, no qual, né, a pessoa ela pode entender a partir daquelas situações que são desempenhadas ali, né, atuadas ali dentro desse tipo de conteúdo, de que aquilo pode demonstrar uma determinada
forma de interesse sexual, certo? Então a pessoa, ela comete um erro de atribuição a partir de determinadas crenças que são criadas a partir do tipo de conteúdo que ele consome, tá? Não só em relação à pornografia, mas em relação ao estupro em si, né? Então, a ideia de que determinadas pessoas são vulneráveis e o fetiche, né, que é criado em relação em cima disso também. Certo? Então, tudo isso, né, acaba sendo um preditor em relação a essa possibilidade dessa percepção equivocada em relação à intenção sexual. E isso, por si só, pode levar a pessoa a cometer agressão sexual com outras pessoas. Não só isso também, como também a probabilidade de impunidade, ela acaba mediando isso aqui, né, fazendo com que a pessoa ela tenha maior tendência, né, maior probabilidade de cometer esse tipo de agressão sexual, tá? Então, se a pessoa ela acredita, né, que existe uma baixa chance de ela emitir um determinado tipo de comportamento de agressão sexual e ela não ser punida, isso aumenta a possibilidade, isso em conjunto, né, com a percepção equivocada, isso aumenta a probabilidade da pessoa emitir esse tipo de comportamento, ok? Então a gente tem alguns estudos bastante interessantes aqui, tem uma referência aqui embaixo. Convido vocês a olhar os estudos caso vocês tenham interesse, ok? E aí, trago algumas notícias aqui que mostram, né, basicamente em relação às consequências desse tipo de erro de atribuição. Então, mulheres, né, elas têm medo de sofrer assédio sexual nas ruas do que serem assaltadas, a insegurança no deslocamento pela cidade, né? Pesquisa mostra que 77% das mulheres têm medo de sofrer violência na rua, insegurança nas ruas, 4 em cada 5 mulheres sofrem de violência nas cidades, certo? Então, esse erro de atribuição, né, ele ajuda a gente a entender um pouquinho em relação a por que determinados comportamentos agressivos podem acontecer na sociedade. Eu volto a falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco também, certo? E aí, a gente tem um outro conceito que também está relacionado em relação à atribuição, que é basicamente em relação ao que a gente chama de inferência espontânea de traços, né? Então, por exemplo, se a gente observa uma criança ajudando uma senhora, né, a atravessar uma faixa de pedestre, a gente meio que automaticamente a gente tende a criar determinados conceitos na nossa cabeça sobre como é aquela criança, né? Então ela é uma criança generosa, educada, prestativa e gentil, tá? Isso se refere em relação a essa inferência espontânea de traços, que é basicamente uma inferência automática e espontânea que a gente faz de um traço de uma determinada pessoa após a exposição de um determinado comportamento que alguém emite, certo? Então a gente vai tentar entender, ou melhor, a gente vai atribuir àquela pessoa determinados traços, determinadas características de personalidade a partir do comportamento que a gente observa, certo? Isso pode ser tanto positivo quanto também negativo, ok? E aí, na teoria da atribuição, né, a gente tem dois conceitos também que são importantes para a gente poder entender e falar um pouco sobre preconceitos também, que é basicamente em relação à atribuição disposicional e atribuição situacional. Vamos pensar num exemplo onde a gente tem uma professora, né, que ela vê que um aluno dela está começando a se sair mal nas provas. Ele sempre foi um bom aluno, mas de um tempo para cá ele passou a se sair mal nas provas. Essa professora, ela pode pensar, né, ela pode fazer uma atribuição que é uma atribuição disposicional. Essa atribuição é basicamente atribuir um determinado comportamento aos traços daquela pessoa. Então, ela poderia justificar o fulaninho tá saindo mal nas provas porque ele é preguiçoso, porque ele é desinteressado, porque ele não quer nada com nada. Ou seja, a justificativa daquele comportamento, né, que é basicamente sair mal nas provas, está no fulaninho. Certo? Isso é chamado de atribuição disposicional. Enquanto a gente também tem a atribuição situacional, que é basicamente quando a gente entende que um determinado tipo de comportamento ele se deve a uma situação ou ao ambiente no qual aquela pessoa está presente, certo? Então, o fulaninho, ele não está saindo mal nas provas porque ele é desinteressado, que ele é preguiçoso. Ele está saindo mal na prova porque a família dele está passando por dificuldades em casa, né? Ele está vivenciando o divórcio dos pais, né? Sei lá, o ônibus que ele pegava para ir para a escola quebrou, agora ele está tendo que pegar o metrô e 2 ônibus para chegar na escola. Ou seja, está demorando muito mais, chegando muito mais cansado, certo? Ou seja, é uma situação externa ao fulaninho que está basicamente influenciando em relação à emissão desse determinado comportamento, certo? Então, a teoria da atribuição, né, ela basicamente vai usar esses dois conceitos aqui para poder explicar o comportamento alheio com base nas causas internas ou externas, sendo que internas a gente está falando em relação à atribuição disposicional e externas em relação à atribuição situacional, ok? E aí, quando a pessoa limite determinados tipos de comportamento, né, a gente vai poder fazer esse tipo de atribuição. Como, por exemplo, a gente vê um homem gritando na rua, né? A gente pode pensar que aquela pessoa é uma pessoa hostil, né, que ela é uma pessoa indesejada, que ela é uma pessoa agressiva, né? E isso vai basicamente criar uma atitude, né, uma percepção negativa em relação àquela pessoa. Por outro lado, se a gente parte, né, a partir do viés de uma atribuição situacional, né, a gente pode pensar, ele está agressivo porque hoje é um dia estressante, né? Ou seja, a agressão não está no
no sujeito, mas sim está no contexto no qual aquele sujeito está passando, tá? Isso poderia fazer com que a gente pudesse ter uma percepção positiva daquela pessoa e vice-versa, tá? Então a gente poderia inverter essas relações aqui também, as atitudes que seriam formadas em relação à observação desse tipo de comportamento que a gente está observando, certo? Por que eu estou falando isso? Basicamente porque a teoria da atribuição, né, ela basicamente vai ajudar a gente a entender por que determinadas pessoas, ou melhor, por que diferentes pessoas têm percepções negativas em relação a traços e características de outras pessoas, ok? Então vamos pensar em relação a pessoas obesas, tá? Então você poderia ter uma percepção, né, eh, palatável, factual em relação a pessoas obesas. Então você poderia dizer, né, que pessoas obesas elas podem ser saudáveis e terem uma vida ativa, né? Então a condição de ser uma pessoa obesa não interfere em relação à saúde ou à vida daquele sujeito, tá? Ou você pode atribuir de forma negativa, digamos assim, né, que pessoas obesas são preguiçosas e não saudáveis, tá? Esse tipo de atribuição, né, ele vai estar relacionado em relação ao tipo de atribuição que a pessoa vai ter em relação àquelas pessoas, né? No caso da atribuição disposicional, né, isso aqui vai estar pautado muito mais numa perspectiva biológica e da personalidade da pessoa, ou seja, uma coisa mais interna, né? Ou seja, quando a pessoa ela faz um erro de atribuição aqui, né, assumindo que pessoas obesas são preguiçosas, ela está fazendo uma atribuição disposicional, ou seja, a pessoa ela é obesa porque ela é preguiçosa. Tá? Enquanto você pensar, né, que pessoas obesas elas podem ser saudáveis, você está fazendo uma atribuição mais situacional, né, uma atribuição mais externa, certo? Então, ela pode estar, né, obesa por causa que ela foi criada em um ambiente que fez com que ela tivesse uma alimentação desbalanceada, mas isso não vai prejudicar na saúde e no estilo de vida dela, né? Pode até existir aspectos biológicos que podem ajudar a gente a explicar isso, então poderia ir para uma atribuição disposicional, entre outras coisas também, tá? Então, independente da valência, né, do aspecto positivo ou negativo aqui, você vai estar utilizando tanto a atribuição disposicional quanto a atribuição situacional. Quando a gente faz uma atribuição que ela é pejorativa, ou melhor, ela é errada, né? A gente está cometendo um erro de atribuição, e isso ajuda a gente a entender aspectos do comportamento relacionado em relação à gordofobia, né? Que seria basicamente em relação a essa atitude negativa em relação a pessoas que têm o peso acima da média, né? Um peso acima, né? Digamos assim. Esqueci como que fala, mas enfim. Então, esse erro de atribuição em relação às características das pessoas obesas poderia explicar, melhor, ajuda a gente a explicar um pouco em relação ao comportamento da gordofobia. Mais na frente na aula eu explico um pouco em relação a algumas questões em relação à diferença entre preconceito e discriminação. Mas vamos ficar com essa ideia em relação a esses aspectos mentais, né, dessa atribuição que a gente faz em relação ao julgamento das outras pessoas, que no caso aqui é o preconceito, tá? Outra forma da gente poder pensar, né? Então, pessoas idosas, né? A gente poderia ter uma pessoa que poderia dizer pessoas idosas podem ser lúcidas e fisicamente ativas, ou seja, a idade ela não impacta, né, o nível de lucidez daquela pessoa, ou se ela vai fazer alguma atividade física ou não, tá? Ou uma pessoa ela poderia fazer uma atribuição no qual ela poderia dizer que pessoas idosas elas são frágeis e incapazes, tá? Isso vai variar tanto do aspecto disposicional quanto do aspecto situacional, e o erro de atribuição poderia fazer com que a pessoa desenvolvesse, né, uma perspectiva negativa que seria o ageísmo, né? De entender que determinadas pessoas são incapazes por conta da sua idade, sendo que isso nem sempre é verdade, ok? Além disso, né, a gente pode pensar em relação ao erro de atribuição, né, em relação à sexualidade das pessoas, né? Então, por exemplo, alguém poderia dizer: casais homossexuais são felizes e normais, independente da atratividade que eles sentem por outras pessoas, ok? Ou outras pessoas poderiam dizer: casais homossexuais são antinaturais, possuem DSTs e são pedófilos, tá? Ou seja, a pessoa está cometendo um erro de atribuição em relação àquelas pessoas pelo comportamento da homossexualidade. Isso poderia ser caracterizado em relação a um tipo de atitude homofóbica, tá? Além disso, né, a gente tem o racismo também, né? Então, pessoas poderiam dizer que pessoas pretas e pardas são pessoas como qualquer outra, né, independente da sua cor de pele, enquanto as pessoas poderiam fazer um erro de atribuição dizendo que pessoas pretas e pardas são sujas, incompetentes e violentas, né? E esse erro de atribuição caracterizaria, né, uma perspectiva, uma atitude relacionada em relação ao racismo, ok? Além do preconceito em si, né, a gente tem o que a gente chama de estereótipos, tá? Estereótipo basicamente é uma crença que a pessoa possui em relação aos atributos pessoais de uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Que é de forma exagerada, imprecisa e resistente a novas informações. Tá? Então vamos pensar em relação aos nordestinos, né? Alguns estereótipos que são comumente usados, né, com pessoas que moram no Nordeste
né, como se todo mundo que mora no Nordeste fizesse parte de uma mesma cultura, né, digamos assim, é de que nordestinos são pessoas miseráveis, são cabeçudos, são burros, preguiçosos, mal educados e pobres, né? Então, esse é um discurso que é criado, né, a partir de um preconceito que cria-se um estereótipo a partir das características físicas ou comportamentais de uma determinada população, tá? Porém, de forma extremamente exagerada, imprecisa, né, ou seja, de forma que está relacionada em relação a um erro de atribuição e, principalmente, que é resistente a novas informações, né? Então, independente de que a pessoa conheça dezenas ou centenas de pessoas que moram no Nordeste e não sejam, né, associadas em relação a essas características, que a pessoa ela ainda vai estabelecer que pessoas nordestinas, né, elas teriam esses determinadas características, determinados estereótipos, tá? Esses estereótipos, eles podem ser tanto positivos quanto negativos, ok? Então, por exemplo, poderia-se dizer, por exemplo, que pessoas japonesas são pessoas inteligentes. Esse é um estereótipo que é criado, né, a partir do comportamento que é emitido por pessoas que fazem parte dessa etnia, né? Mas como a gente está falando sobre preconceito, aqui trouxe alguns exemplos mais relacionados em relação a um aspecto negativo, ok? Então, a gente tem a ideia de estereótipo também dentro da psicologia social, tá? E aí, né, quando a gente tem um erro de atribuição relacionado em relação a esse grupo de pessoas, né, que são as pessoas que moram no Nordeste, a gente pode estar tendo uma atitude xenofóbica em relação àquela população, ok? Além disso, né, no Brasil a gente tem um pouco desse fenômeno que é basicamente em relação à coesão, do grupo, né, que a gente falou na última aula, tá? Então, pessoas que moram em outras regiões além do Nordeste, como por exemplo no Sul, né, poderiam ter, a criação desses estereótipos, uma manutenção desses estereótipos, numa ideia, numa perspectiva de tentar fazer a manutenção da identidade endogrupal, que é aquela ideia de nós contra eles, tá? Então nós somos diferentes do que eles porque nós somos inteligentes, nós somos ricos, bem-sucedidos, nós somos inteligentes, etc, etc, tá? Então você criar determinados tipos de contrastes em relação a determinados tipos de pessoas que você querem identificar como seu exogrupo, né? Ou seja, uma parte de um grupo que é fora do seu endogrupo, ok? Além disso, né, como eu falei para vocês, né, a gente pode ter preconceitos relacionados em relação a diversas características das pessoas. E normalmente, né, a gente tem, tanto na literatura quanto dentro do senso comum, né, na sociedade, nomes que são dados em relação a esses tipos de preconceito, tá? Então, por exemplo, a gente poderia ter um tipo de preconceito em relação à aparência física da pessoa, que poderia se chamar de gordofobia, idade, ageísmo, sexualidade, LGBTfobia, né? Então a gente tem vários tipos de preconceitos, né, relacionados à sexualidade, homofobia, transfobia, bifobia, né, entre vários outros, tá? A identidade de gênero em si, né, também recebe nome próprio como transfobia, cultura e religião, xenofobia, orientação política, intolerância política, profissão e renda, né, aporofobia, né, misoginia, misandria em relação ao gênero da pessoa, entre outros, né, etc. Tá? Notem que alguns termos aqui, né, eles têm o nome fobia no final, tá? Então, o nome fobia, ele é basicamente utilizado quando ele busca descrever, né, essa atitude negativa que as pessoas têm em relação a esse pré-julgamento, que podem ser provocados por meio de medo, repulsa, rejeição, ódio em relação àquelas pessoas que fazem parte do seu exogrupo, né, ou seja, que sejam diferentes do seu endogrupo, tá? Então, essa fobia, né, a gente utiliza o termo fobia para descrever determinados tipos de preconceito, né, justamente por causa que essa fobia, ela engloba esse mesmo repulsa e rejeição pelo que é diferente daquilo que a pessoa identifica como parte do seu endogrupo, tá? Trazendo um pouco também em relação às teorias de agrupamento, né? Teorias de grupo aqui também da psicologia social, certo? E aí, né, eu disse para vocês que a gente tem uma diferença em relação ao que a gente entende como preconceito e discriminação. Como eu disse no comecinho da aula, preconceito se refere em relação a um julgamento. Então a gente está falando em relação a uma questão mais psicológica, tá? A pessoa ela não está se comportando necessariamente do ponto de vista físico ou do ponto de vista social. Ela está pensando em relação ao que ela entende em relação a determinada característica de um grupo de pessoas, um grupo uma pessoa em si, tá? A discriminação, por outro lado, ela é basicamente um comportamento emitido, que é um comportamento negativo e injustificado em relação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, tá? Então, a discriminação, ela se manifesta, né, seja de forma física, seja de forma implícita, digamos assim, tá? Então, por exemplo, se a gente vê um grupo de policiais agredindo um homem negro por ele ser negro, a gente não está falando somente de preconceito, mas a gente também está falando em relação à discriminação, que é justamente esse comportamento negativo que foi emitido por conta dessa característica daquela pessoa, tá? Outro exemplo, né?
uma entrevista de emprego, né, a pessoa ela vai ser rejeitada na entrevista de emprego por conta da sua cor de pele, da sua sexualidade, né, da sua origem, da sua nacionalidade, etc, tá? Ou seja, essa pessoa está sofrendo discriminação além do preconceito, tá? Porque o preconceito ele pode ser somente uma forma de pensamento daquela pessoa. Ela não precisa necessariamente emitir um determinado tipo de comportamento. Enquanto a discriminação, ela é a emissão do comportamento, né, discriminatório daquela pessoa com base em determinados tipos de preconceito, tá? Então a gente tem essa separação dentro da psicologia social, que é bastante importante, ok? E a gente tem alguns estudos que mostram um pouco em relação a isso, tá? Então, esse estudo aqui do PEN, né, que é recente, 2024, ele fala um pouco em relação à gordofobia médica, tá? Então, pessoas obesas, né, geralmente elas vão consultar em clínicos gerais ou médicos especializados e eles chegam com queixas específicas em relação àquela demanda médica, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela sofreu um acidente, ela diz que ela está sentindo muita dor na perna, tá? Normalmente, né, se a pessoa ela não tem a característica da obesidade, são feitos diversos exames ali para poder identificar de onde que vem essa dor, né? Será que a pessoa sofreu um acidente? Será que é porque ela fraturou algum osso ou coisa do tipo, né? Essa seria a postura esperada desse médico que iria atender aquele paciente, né? Mas quando a gente está falando em relação a pessoas obesas, principalmente, né? Geralmente existe um determinado tipo de preconceito daquelas pessoas de que pessoas obesas, por exemplo, são pessoas não saudáveis, são pessoas preguiçosas, né? E a gente pode ter um comportamento discriminatório no qual essas pessoas, elas podem fazer um diagnóstico errado, certo? Por conta da condição daquela pessoa, da obesidade, né? Então, basicamente, esse médico, ele poderia dizer que, você tá bem, né? Então, essa dor que você tá sentindo não é por causa que você sofreu um acidente, mas sim porque você é obesa. Então, o meu diagnóstico é que você é obesa e que você precisa fazer exercício físico, você precisa sair dessa preguiça e para você poder melhorar dessa dor que você está sentindo na sua perna, tá? Então, o que esse estudo do PEN de 2024 basicamente demonstrou foi basicamente em relação a esse despreparo, esse desrespeito e esse autoritarismo que acontece com muita frequência por parte dos médicos com pessoas que são obesas, né? Então, eles vão reproduzir determinados estereótipos daquela pessoa e vão emitir determinados comportamentos discriminatórios, que é basicamente esse encaminhamento e esse diagnóstico incorreto, tá? E a gente tem, né, algumas notícias que mostram um pouco em relação a isso, tá? Então, alguns relatos de pessoas obesas que, quando foram consultar os médicos, elas receberam um diagnóstico errado, né? Elas sofreram um comportamento discriminatório, tá? Então, aqui a gente tem essa moça aqui, que ela basicamente relata, né? Sentia uma dor insuportável após um acidente e o médico disse que era o meu peso, mas o outro ortopedista descobriu que se tratava de uma fratura, né? Jovem de 25 anos, ela morre na porta de um hospital, né, em São Paulo, após ter atendimento negado por falta de maca para pessoas obesas, certo? Então, determinados comportamentos discriminatórios eles são emitidos pela sociedade por conta dessas bases preconceituosas, tá? Outro exemplo, né, é em relação à misoginia, né, em relação a mulheres e também ao feminicídio, ok? Então, a gente também tem esse estudo aqui de 2019, que basicamente vai falar um pouco em relação a alguns aspectos que fundamentam, né, ou melhor, que ajudam a gente a entender ou por que que acontece a violência, a violência contra a mulher, né? Aqui tá falando em relação à psicológica, mas o texto ele entra em relação a outros tipos de violência também, tá? Então, esse tipo de estudo aqui, basicamente, ele demonstra que homens, né, que são criados em uma perspectiva cultural, né, no qual o seu CF ele é criado de uma perspectiva no qual eles devem emitir determinados tipos de comportamentos que são associados em relação ao seu papel de gênero, né? Se você não viu a aula sobre self e o mundo social, recomendo que vocês vejam para entender um pouco em relação a isso, né? Eles podem começar a emitir determinados comportamentos que são disfuncionais, como, por exemplo, a ideia de que eles precisam ser agressivos, violentos, né? Eles precisam ser dominantes dentro de uma relação. Tá? E aí, esses homens eles podem acabar agredindo as suas esposas por conta dessa ideia, né? Ou seja, de que a mulher é uma mulher frágil, que ela tem que ser submissa ao homem, certo? Então, uma ideia preconceituosa que elicia um determinado tipo de comportamento discriminatório, tá? E aí, esse estudo aqui de 2019, basicamente, ele mostra que, por parte das pessoas que deveriam acolher as vítimas de violência doméstica, no caso as mulheres, né, esse é um grande despreparo por parte de policiais, juízes, advogados e promotores, justamente porque eles também estão baseando as suas perspectivas profissionais em bases preconceituosas, né?
Então eles acabam reproduzindo determinados estereótipos em relação à mulher, e isso acaba basicamente fazendo com que exista um tipo de comportamento discriminatório, que seria basicamente a negligência e a revitimização das vítimas. Como que isso poderia acontecer? Então, por exemplo, a mulher, ela foi agredida pelo seu marido, né? Isso por si só já é um comportamento discriminatório em si, mas a mulher, ela busca seus direitos. Então ela vai lá, ela denuncia o marido e ela vai para júri, né? Ela eh, vai processar aquele processo jurídico, digamos assim. Porém, desde o momento que ela vai ser acolhida, ou seja, ela vai na delegacia fazer sua denúncia, ela pode ser desrespeitada, né? Ela pode ser discriminada por conta da sua condição de mulher. Então, o policial, ela pode perguntar para ela, né? Ah, o seu marido te bateu, mas que roupa você estava vestindo? Né? O que que você fez para que ele bateu? Coisa boa não era, né? Você estava traindo ele, né? Coisa do tipo, né? Isso também pode ser repercutido, né, por conta desses juízes. Ou seja, é uma forma de discriminação para a mulher, né, pela sua condição de mulher, o que pode acabar colocando essa mulher numa condição de revitimização, certo? Então, mais um exemplo aqui para a gente poder pensar em relação a essa situação, tá? E aí, né, o erro de atribuição por conta, né, dessa questão preconceituosa aqui seria a misoginia. Tá? E aí, né, a gente tem esse comportamento tão difundido dentro da nossa sociedade, estabelecido de forma estrutural tão bem estabelecida de forma estrutural, que a gente teve que criar uma lei específica para a gente poder conter esse tipo de comportamento, que seria, no caso aqui, da Lei Maria da Penha, tá? Então, basicamente, essa lei ela vai criar políticas públicas e práticas específicas para o atendimento e socorro de mulheres, inclusive a criação da Delegacia da Mulher, né? E esse tipo de crime aqui, né, que seria em relação ao crime contra a mulher, né, ou seja, o feminicídio, ele tem penas e medidas disciplinares rígidas e específicas para esse tipo de crime, tá? Então, é muito comum, né, a gente ver na sociedade um discurso, principalmente por parte dos homens, de que as mulheres elas estão sendo beneficiadas por essa lei, o que não é verdade, né? Basicamente, essa lei ela é criada justamente porque a gente tem uma estrutura preconceituosa que emite determinados comportamentos discriminatórios que ela é estabelecida de forma estrutural, especificamente para mulheres, né, por conta da sua condição de serem mulheres. Então, a criação de políticas públicas específicas, elas estão pautadas em relação a essa ideia, né, a essa característica específica de que homens que são criados, né, construídos um self disfuncional em relação à sua masculinidade, eles entendem que eles podem violar, né, e agredir mulheres por conta disso, né, por serem mulheres, basicamente, ok? E aí, eu faço a recomendação aqui de um vídeo, né, do Fábio Porchat, no programa do Porchat, onde ele entrevista a Maria da Penha, né? Para quem não conhece a Maria da Penha, ela foi basicamente a vítima, né, uma das vítimas que basicamente fundamentou a criação dessa lei. Então era uma mulher que ela era casada e ela sofria muitos agressões por parte do seu marido, né? E não só isso também, como de forma estrutural, né, ela sofria discriminação por parte dos órgãos que deveriam acolher ela. Então ela fazia denúncias e ela era rechaçada, ela era ridicularizada, né, ela não era levada a sério em relação às denúncias que ela fazia com seu marido. Até que teve uma tentativa de feminicídio por parte do seu marido, onde a situação que ela vivenciou foi tão grave, né, que as políticas públicas não tiveram mais como ignorar, digamos assim, tá? E não só isso também, né, como o caso ele criou uma repercussão internacional, né, e aí sim, né, a legislação brasileira pensou, a gente precisa fazer alguma coisa, né, e aí surgiu a Lei Maria da Penha, tá? Então um vídeo bastante interessante aqui dessa entrevista, altamente recomendo que vocês assistam o vídeo porque ele é bastante informativo, ok? Agora falando um pouquinho em relação à discriminação contra a população LGBT, né? Então, né, um fenômeno bastante comum que a gente tem em relação à comunidade, da comunidade LGBT, é basicamente em relação a agressões e mortes por conta da condição de ser LGBT, né? Então a gente tem alguns dados aqui, esses dados, se não me engano, são de 2022, isso mesmo, né? No qual a gente tem o número de mortes, né? E o número basicamente o número de mortes de pessoas que fazem parte da comunidade LGBT e pessoas transexuais, tá? Então, por exemplo, 58,24%, né? Das mortes ocasionadas em 2022 por conta de LGBTfobia, né, foram direcionadas a mulheres trans e travestis, tá? 35,16% são homens gays, né? 2,93% homens trans e pessoas transmasculinas, 2,93% mulheres lésbicas e assim sucessivamente, tá? Esse gráfico aqui ele mostra basicamente a distribuição do registro de mortes, especificamente por conta de condições relacionadas à LGBTfobia, né, entre 2020 e 2021, né? E a gente vê basicamente aqui que a partir de 2008, né, a gente teve basicamente um aumento acentuado em relação a esse número de mortes, né? Em
em 2018, né, aqui em 2017 e 2018, a gente teve também um acentuado, né, um grande número em relação a esse número de mortes, caindo novamente aqui em 2020 e 2021, tá? E aí, o que que isso diz pra gente, basicamente, né? Basicamente que pessoas LGBT, a partir desse comportamento discriminatório, eles podem ter suas vidas perdidas, né? E aí eu deixo pra vocês pensarem o que que aconteceu aqui, né? Principalmente aqui por volta de 2017, que a gente teve um aumento tão grande aqui em relação ao número de mortes da comunidade LGBT, certo? O erro de atribuição, né? A gente tá falando em relação à homofobia em si. Além daquele vídeo da Maria da Penha, eu também faço uma recomendação dessa reportagem aqui, tá? Então vou deixar o link do vídeo na descrição para vocês, onde a gente tem uma entrevista que foi feita nos anos 80, né? No qual o repórter ele perguntava para pessoas na rua, né, o que que eles achavam que deveria acontecer com pessoas LGBT ou, né, em relação aos casos de violência com pessoas LGBT no Brasil, né? E você tinha falas como essa daqui, né, que pessoas que estavam defendendo, né, o assassinato dessas pessoas dentro da sociedade, tá? Um vídeo muito triste, né, mas que refletia em relação à ideia social que existia naquela época em relação a pessoas LGBT, né? Ressaltando esse ponto estrutural desse tipo de violência, né, desse tipo de discriminação, certo? Então, não vou passar o vídeo aqui por conta dos direitos autorais, tá bom? Além disso, né, a gente tem determinados estereótipos que são criados, né? Estereótipos que partem tanto de uma perspectiva cultural em relação à população LGBT, quanto a aspectos biológicos, né? Os culturais são relacionados em relação aos papéis de gênero, né? Então, um homem, né, que desempenha um papel mais afeminado, né, ele pode sofrer esse tipo de discriminação, tá? Promiscuidade, né, em relação ao comportamento sexual, né? Associação em relação à pedofilia, ou seja, esse erro de atribuição que é associado em relação aos aspectos culturais, que vão, né, criar esses estereótipos em relação às pessoas LGBT, e biológicos também, né? Então, relacionamento homossexual é antinatural, né? Ele não deveria acontecer porque ele não está relacionado em relação à reprodução, né? Pessoas LGBT estão propagando doenças na sociedade, então determinados estereótipos são criados em relação a esses comportamentos preconceituosos que levam à discriminação, ok? E aí a gente tem consequências em relação a isso, tá? Então, é muito comum, né, que pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, principalmente pessoas trans, né, elas tenham menor acesso e permanência no mercado de trabalho e também em relação à escolaridade em si, ou seja, eles passam menos tempo na escola porque eles são discriminados, tá? Além disso, né, no próprio contexto familiar, né, a pessoa ela pode sofrer uma ruptura no contexto familiar, no qual ela vai perder as suas redes de apoio e os fatores de proteção, né? Então é muito comum, né, que quando a pessoa ela se assuma, né, homossexual, ou pertencente em relação à comunidade LGBT, ela seja expulsa de casa, ela seja agredida, né? E ela vai perder toda a estrutura, né, de apoio social que ela deveria ter em relação àquela determinada situação, tá? Então, esses estereótipos aqui, eles têm consequências gravíssimas em relação à população LGBT no Brasil e no mundo também, certo? E aí, né, eu falei em relação a pessoas transexuais, né, que são uma população específica dentro da comunidade LGBT que merece uma atenção especial, ok? Então a gente tem esse estudo aqui de 2021, né, que basicamente vai mostrar determinadas vivências e experiências que são associadas em relação a pessoas trans no Brasil, tá? Então, como eu disse, existe uma exclusão social e familiar na infância, né? Então a criança, né, que ela começa a emitir determinados comportamentos que não são compatíveis em relação aos papéis de gêneros que são empregados dentro da sociedade, elas podem ser excluídas do ponto de vista social, como eu disse, na escola ou no trabalho, né, nas relações entre amizades, nos relacionamentos e também da família, tá? Então ela pode ser evadida do ambiente escolar, né, por conta dos bullying que ela pode sofrer, né? E bullying aqui, né, a gente pode ter uma aula futuramente em relação a bullying especificamente, mas bullying é uma forma de discriminação específica, né? Então, a pessoa ela pode começar a evadir desse ambiente escolar, ela vai ter falta de acesso à oportunidade de emprego, né? E isso basicamente vai fazer com que as pessoas trans, elas consequentemente acabem aceitando entrar em empregos subalternos, né? Então, esse estudo aqui acaba demonstrando que grande parte da população transexual, né, acaba indo para a prostituição. Não porque eles são promíscuos, né? Mas sim justamente por causa dessa falta de oportunidade de emprego dentro da sociedade, tá? Altas taxas de mortalidade precoce, né? Terá fazendo sua participação como sempre, né? E violência, né? A gente viu alguns gráficos que mostram um pouco em relação a isso, né? Então, pessoas trans acabam sendo muito mortas e violentadas,
E as pessoas trans, elas têm uma expectativa de vida muito baixo na população brasileira, ou seja, elas vivem mais ou menos até 35 anos de idade, seja por conta de violência diretamente relacionada em relação às pessoas trans, seja por conta de outros fatores, como por exemplo, a permanência em empregos subalternos como a prostituição pode fazer com que eles acabem contraindo determinadas doenças, e essas doenças podem fazer com que as pessoas elas sejam mortas mais cedo, né? Elas acabem morrendo mais cedo, tá? Então, são determinadas condições de vida, basicamente, que fazem com que as pessoas LGBT, ou melhor, pessoas trans, especificamente nesse caso aqui, acabem tendo suas vidas precarizadas, o que acaba justificando a criação de determinadas políticas públicas, ok? Ou seja, ressaltando a importância da criação de determinadas políticas públicas para poder combater esse tipo de comportamento discriminatório, tá? Aqui a gente tem um folder, né? Que a gente tem uma conscientização em relação a um pouco desses ciclos de violências que acontecem com as pessoas trans, né? Então, acontece mais ou menos na infância, com 15 anos ou menos, né? A pessoa está começando a se descobrir em relação à sua orientação sexual e sua identidade de gênero, né? Na adolescência, na família, na escola, na sociedade, né? Nos espaços públicos e privados que aquela pessoa vai frequentar, tá? A discriminação, né? Como eu disse, ela é um comportamento que ela é emitido, esse comportamento ele pode ser bem sutil, né? Então, olhares, cochichos que as pessoas fazem em relação à presença daquela pessoa naquele ambiente, trabalho, né? Então a pessoa não consegue ocupar espaços, no afetivo e sexual, né? No qual círculos de amizades ou relacionamentos são influenciados em relação às ideias preconceituosas em relação a essa população, as políticas públicas, né? Que é basicamente os espaços e articulação que a pessoa ela vai ter do ponto da representação política na sociedade e também do ponto de vista institucional, né? Que seria basicamente em relação ao acesso e à permanência nos espaços públicos, né, nos direitos públicos que aquela pessoa ela tem, tá? Então, como eu já tinha dito, né, 35 anos de expectativa de vida, né? Enquanto pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT, né, geralmente têm expectativas de vida a partir dos 75 anos, né? Uma diferença gritante aqui, tá? E 623 transfeminicídios, né, são cometidos no Brasil, tá? 80% das vítimas eram negras, o que mostra basicamente que esse comportamento transexual também é recortado por questões relacionadas em relação à raça, tá? E 60% das vítimas tinham entre 15 e 29 anos, ressaltando em relação a essa questão da expectativa de vida, ok? E aí, né, a gente está falando em relação a esse comportamento discriminatório, né, que eu disse para vocês que ele é diferente em relação ao preconceito em si, tá? Então, nessa aula a gente falou em relação ao preconceito, que seria basicamente em relação ao julgamento preconcebido que a gente faz. Esse preconceito, ele acaba criando determinados estereótipos, que seriam em relação a esses julgamentos que a gente faz de determinadas características de forma extremamente exageradas, tá? Esses preconceitos e esses estereótipos, eles se relacionam através das crenças e atitudes que as pessoas vão ter em relação a determinadas pessoas e até, em relação à população que faz parte daquele alvo, né, do preconceito ou estereótipo, tá? Então, crenças são ideias e conhecimentos que são criados na cabeça da pessoa e atitudes são em relação a como a pessoa vê aquele determinado objeto social, né, aquele grupo de pessoas, seja de forma positiva ou negativa, tá? E o preconceito e os estereótipos levam as pessoas a emitirem comportamentos discriminatórios, que geralmente são comportamentos violentos, ok? E para poder ressaltar, né, e relembrar alguns conceitos relacionados em relação a atitudes, a gente tem que lembrar, né, que atitudes são esses sentimentos e pensamentos, né, favoráveis ou desfavoráveis em relação a um objeto social, né, a algo ou alguém. E a gente tem esse ABC da atitude, né, que seria basicamente em relação às crenças que as pessoas têm, né. Essas crenças elas são adotadas em relação a um affection, né, então C de crenças, A de affection, que seria a carga afetiva, tanto positiva quanto negativa, né, e predispõe o indivíduo em relação a uma ação, que seria basicamente a emissão do comportamento discriminatório, tá? Então, atitudes, crenças, preconceitos, estereótipos e comportamentos estão completamente associadas, tá? E eu falei, né, que basicamente essa questão em relação à incidência de determinados comportamentos discriminatórios no Brasil, né, a existência de uma sociedade que foi estruturada e fundamentada em relação a comportamentos preconceituosos, basicamente acaba fundamentando a criação de políticas públicas específicas, não só políticas públicas em si, mas também legislações, né? Então a gente tem um marco muito importante na jurisprudência brasileira, né, digamos assim, na legislação brasileira, que foi a lei de 1700, desculpa, gente, lei 7.716, né, que foi instaurada aqui em 89, que é a lei do racismo, tá? Então, recentemente essa lei ela acabou incluindo várias outras formas de preconceito e discriminação que são emitidas dentro da nossa sociedade, tá? Então, no artigo 1 e no artigo 20, né, eles basicamente vão falar
crimes resultantes da discriminação ou preconceito relacionados à raça, cor, etnia, religião ou precedência, né, nacional, que vai incluir pessoas LGBT e entre as outras questões também, tá? Então, acaba que a incidência muito grande desses comportamentos discriminatórios justificam, né, a criação de políticas públicas e legislação específicas, né? Embora, ainda assim, a gente precisa ainda muito mais, porque o problema ainda está longe de ser resolvido dentro da nossa sociedade. Certo, gente? Gente, então foi basicamente essa a primeira parte da aula. Na próxima parte, eu vou falar especificamente em relação ao racismo, que tem alguns pontos interessantes para a gente poder falar de forma mais específica, ok? Então, eu vou ficando por aqui, tá? A aula ficou um pouquinho mais longa do que o normal. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, né? Eu vou falar sobre racismo no próximo vídeo, espero vocês também no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!